Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos começar a estudar sobre conjuntos numéricos. E hoje nós vamos começar pelo conjunto mais simples possível, que é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele é comumente representado pela seguinte notação, né? Por esse N com essa barra aqui. Às vezes também coloca-se uma barra lateral, tá? Todos os dois são notações aceitáveis, ok? O conjunto dos naturais é o conjunto dos números que decorrem de uma contagem, ou seja, é o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e assim por diante, certo? É um conjunto infinito, justamente porque eu sempre posso estar adicionando mais um na minha contagem, né? Então a gente vai representar dessa forma e corresponde ao conjunto dos números 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, ok? Não consideraremos o zero como sendo natural justamente porque ninguém começa a contar nada pelo zero. Então existe uma pequena divergência na literatura, porque alguns autores consideram o zero como sendo natural, especialmente os autores que trabalham com o livro de ensino médio, mas em geral os autores que trabalham com ensino superior, os autores que têm um pouco mais de peso, vamos dizer assim, né, na matemática, consideram que o zero não é natural e essa vai ser a posição que nós adotaremos aqui também, ok? Zero como não sendo um número natural. Muito bem, esse conjunto ele é um conjunto munido de duas operações, né, que eu vou colocar aqui, que é justamente a adição, né? O que é a adição? A adição é uma operação que associa dois números naturais, né, a um terceiro número natural, ok? Então que eu vou pegar aqui duas letras para representar dois números naturais, então que vai ser um par ordenado, né, um x e y. Isso eu associo a um terceiro número que vai ser justamente o x mais y, ok? Então essa é a operação de adição, tudo bem? Então vamos representar aqui, vamos chamar aqui de adição, ok? Vamos colocar aqui, na verdade, aqui em cima fica melhor, né? A operação de adição. E nós temos a operação que é chamada de produto, né, ou multiplicação, que seria justamente a seguinte propriedade aqui. Você vai representar por esse ponto, né? E aqui a gente tem, novamente, eu vou associar dois naturais, né, a um terceiro natural. Então, esse par ordenado aqui vai estar associado ao produto de x por y, né? Ou x vezes y, né? Muito bem. A gente, então, definiu aqui duas operações. Essas operações aqui, nos números naturais, a gente vai estar limitado a trabalhar com elas, por quê? Porque a operação de subtração e a operação de divisão são operações que não são fechadas no conjunto dos números naturais. O que é isso? Bom, de maneira bem simples, eu digo que uma operação é fechada quando toda vez que eu operar dois elementos do conjunto, o resultado tem que ser um elemento do conjunto. Então, toda vez que eu somo dois naturais, o resultado é um natural. Toda vez que eu multiplico dois naturais, o resultado também é natural. Mas, por exemplo, quando eu faço uma subtração entre dois naturais, nem sempre o resultado é natural. Por exemplo, se eu fizer 1 menos 2, o resultado disso a gente sabe, né, que seria menos 1. Menos 1 não é natural, portanto, eu não tenho a subtração como uma operação fechada, assim também como eu não tenho a divisão, né, ou, né, como sendo uma operação fechada para os naturais. Então é por isso que a gente vai estudar primeiro a adição e o produto. Como eu já informei, então, essas operações elas são fechadas no conjunto dos naturais, né? Então a primeira propriedade que a gente vai destacar aqui é justamente essa, né? A adição, né, e a multiplicação, né, e o produto, né, e o produto são fechadas, certo? São fechadas em N. Então essa é uma propriedade muito importante, ok? É o que vai dar consistência para essas nossas operações. Muito bem.
Temos aqui algumas propriedades, agora eu vou colocar isso aqui como observação, tá? Vou colocar isso aqui como observação. Observação. E agora as propriedades. Propriedades. Essas operações, elas gozam de algumas propriedades, né, no conjunto dos naturais. A primeira delas é o que a gente vai chamar aqui de elemento neutro. Elemento neutro, que é aquele elemento que, quando eu opero com qualquer outro elemento do conjunto, o resultado permanece, né, não altera-se, o resultado continua com o mesmo elemento. Ou seja, se eu fizer x, no caso aqui da multiplicação, x vezes 1, isso é o mesmo que 1 vezes x, e isso é o mesmo que x. Ou seja, é um elemento que, ao operar tanto pela direita como pela esquerda, eu obtenho o mesmo resultado, e isso tem que valer para todo x pertencente aos naturais. Então, o 1 é o elemento neutro da multiplicação, ok? Bom, qual seria então o elemento neutro da adição? Você claramente, né, pode me responder que é o zero. Entretanto, como estamos aqui no conjunto dos números naturais e não estamos considerando o zero como sendo natural, então no conjunto dos naturais a adição não possui elemento neutro, ok? Então não possui elemento neutro no conjunto dos naturais. Então vamos para a próxima propriedade, que é a comutatividade. O que é a comutatividade? Comutatividade é quando você opera com esses dois elementos, né? Por exemplo, x mais y, e aí você comuta, você troca de posição o y com x, e isso, evidentemente, não altera o resultado. Isso vale para todo x e y pertencente aos naturais. Ou seja, com o produto vale a mesma coisa, x vezes y é o mesmo que y vezes x, né? Esses aqui são dois conhecidíssimos jargões da matemática, que é a ordem das parcelas não altera a soma, ou que a ordem dos fatores não altera o produto. Muito bem, então essa segunda propriedade é conhecida como comutatividade. Existem ainda mais duas. A terceira delas é a propriedade chamada de associatividade, ou seja, além de comutar, eu posso também associar. Então, isso aqui vai ser a associatividade. Ok? Muito bem. O que diz a associatividade? Diz que se eu tenho x mais y, né, mais z, a gente sabe que a presença do parênteses significa que eu devo primeiro realizar essa operação. Uma vez que eu realizo, o resultado dela eu vou adicionar com z. No caso da adição, a gente tem que isso é o mesmo que eu somar primeiro y mais z e só depois adicionar o x, né? Então essa operação aqui, eu posso resolver essa operação aqui tanto dessa maneira como dessa maneira, eu não vou alterar o resultado. Isso vai valer para todo x, y e z pertencente aos naturais. Da mesma forma também, isso vale para o produto, ou seja, o produto também é associativo, né? Ok? Vezes z é o mesmo que x vezes y vezes z. Ok. E finalmente nós temos aqui a nossa última propriedade, que é conhecida como propriedade distributiva ou como distributividade. Distributividade. O que essa propriedade diz? Bom, essa propriedade não é nenhuma propriedade da adição e nem uma propriedade do produto. É uma propriedade que tem a ver com as duas operações. Ela também é chamada de distributividade do produto em relação à adição. Justamente porque eu vou ter aqui uma soma, né? Um x. Eu vou ter aqui uma soma, um x vezes y mais z, né? E isso vai ser igual a x vezes y mais x vezes z. Ou seja, em outras palavras, eu posso distribuir o x, né? E aí você obtém esse resultado. Duas observações. A operação de produto, ela é geralmente representada por esse pontozinho aqui, né, por esse sinal gráfico, mas muitas vezes também ele é omitido. Então, quando eu encontrar, por exemplo, x, y,
eu presumo que aqui existe uma operação e que essa operação é de produto, ok? Toda vez que for medido, então, eu vou imaginar que é um produto, tá ok? Então, essa é uma observação. Então, com essas 4 propriedades aqui, a gente consegue realizar, né, as operações de soma e de multiplicação de maneira mais simples, né? Dependendo do caso onde a gente vai estar trabalhando, muitas vezes a distributividade, a associatividade, assim como também a comutatividade vão ser bastante úteis para a gente resolver algumas expressões numéricas, tá ok? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre um outro conjunto, que é um conjunto que generaliza os conjuntos naturais, que são conjuntos inteiros, e a gente vai verificar novamente essas mesmas propriedades para esse conjunto, tá ok? Então a gente se vê no próximo vídeo.